Muito bem, de novo, gravando o mesmo vídeo. Vamos lá, tem que ter paciência, não é fácil gravar isso aqui. Cada vez que eu gravo um vídeo eu tenho que gravar 18 vezes, porque a câmera para de gravar, o microfone para de funcionar. É uma desgraça, não, com uma tarja azul aqui na tela, não sei. Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que acompanham o canal do Apollo. Demorei, mas voltei, graças ao meu equipamento aqui, que é legal, generoso comigo, ele gosta de mim. Então ele me faz perder algumas gravações. Mas eu sou insistente, eu continuo tentando. Hoje nós vamos dar sequência aqui à nossa série de vídeos da dieta. Perguntei lá na minha página do Facebook, cujo link está aqui na descrição, se vocês preferiam que eu seguisse nesse momento falando sobre como fazer um bulking, um cut, ou se vocês preferiam que eu enfatizasse os macronutrientes. Já que não muitas pessoas opinaram, né, a minoria venceu. Então nós vamos falar sobre macronutrientes, como vocês podem ver aqui no título do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre proteínas. Vamos falar para você que treina natural, que é homem ou mulher, alguém tem que matar esse bicho aqui, porque senão eu vou acabar saindo aqui para matar ele. Então, para nós que treinamos natural, nós vamos falar hoje aqui quais são as funções da proteína no nosso organismo, da onde que a gente consegue extrair uma quantidade boa de proteínas, quais são as fontes que a gente utiliza na alimentação, algumas características dessas fontes e também, principalmente, em quais quantidades a gente deve ingerir a proteína diariamente, tanto homens quanto mulheres. Sim, porque há uma diferença entre um e outro, e uma parte do público aqui do canal eu descobri recentemente que é feminina, né? Algumas mulheres também acompanham aqui. Então sempre que possível eu vou tentar especificar um pouco mais a informação para um e para outro, beleza? Proteínas. O que podemos dizer da proteína que eu mal conheci e já considero pacas, né? Bom, as proteínas nada mais são do que cadeias de aminoácidos. Os aminoácidos são os tijolinhos da proteína, certo? Uma proteína só é composta por dezenas deles, todos combinados. E cada aminoácido o nosso corpo consegue aproveitar de alguma forma. Pode ser como substrato energético, pode ser para a construção de tecidos, seja músculo liso, como os nossos órgãos internos, ou seja como músculo estriado, né, que são os nossos músculos que a gente convencionalmente chama de músculos, bíceps, tríceps, etc. A proteína também é muito importante para nós, por exemplo, para o fortalecimento do nosso sistema imunológico, ele depende de proteínas. Nosso cabelo depende de proteínas para crescer, nossas unhas dependem de proteínas. Enfim, as proteínas são fundamentais para a nossa existência. Outra coisa é que, como nós já vimos aqui ao longo dessa série, nos outros vídeos, nós podemos ganhar e perder peso só com o tal do balanço energético, né? Comendo mais energia ou menos energia do que o nosso corpo precisa diariamente. Mas como vocês podem perceber aqui, se a proteína é responsável por tudo isso, ela também vai ser fundamental para o nosso objetivo principal, que é o ganho e manutenção de massa magra, de músculos. Tá? Sem a proteína não adianta nada fazer o controle do resto para nós que treinamos. E aonde que nós arrumamos essa tal dessa proteína? Os alimentos que têm uma maior concentração proteica geralmente são os alimentos de origem animal. Então carnes de um modo geral, seja carne branca, as carnes de aves, né, portanto, seja peixe ou seja carne vermelha, as três têm uma concentração proteica muito parecida. A cada 100 gramas desses alimentos, carne vermelha, peixe ou carne de frango, por exemplo, nós temos aproximadamente 21 a 22 gramas de proteína, ou seja, uma concentração de 21 a 22% do alimento, que é uma concentração elevada. Então, além de ter uma boa concentração, o nosso corpo também aproveita muito bem. Outro alimento de origem animal que tem uma boa concentração de proteína são os ovos. A cada um ovo médio completo, ovo médio que eu digo é aquele ovo tradicional que a gente está acostumado a comprar, cada unidade completa dele tem 6 gramas de proteína, aproximadamente, custando aí umas 75 quilocalorias, aproximadamente também. Outra boa fonte de proteína são o leite e seus derivados, né? Então, o próprio leite tem também a cada copa de 200 ml, tem mais 6 gramas de proteína, que nem um ovo. Seus derivados, por exemplo, o queijo, aí depende do queijo, mas eles também têm uma concentração elevada de proteínas, embora o leite e seus derivados tenham também um grande valor energético. Eles geralmente têm bastante caloria, porque tem bastante gordura associada a eles, né? Essas são as fontes animais, as principais fontes com maior concentração de proteínas que a gente usa no dia a dia. Porém, os alimentos de origem vegetal, alguns também têm uma concentração de proteína um pouco mais elevada. Por exemplo, lentilha. A cada 100 gramas de lentilha, você tem 9 gramas de proteína. Se você comparar com o de origem animal, é pouco, é menos da metade. Então isso significa que você precisaria comer bastante lentilha, por exemplo, para ter uma concentração maior de proteínas. Então dá um pouco mais de trabalho. E outra característica das proteínas de origem vegetal, com exceção da soja, é que
elas também não são tão bem absorvidas pelo organismo. Você tem um aproveitamento na casa de 60%. Pô, mas tem bicho voando pra caceta aqui, hein, mano? E, como eu acabei de citar, a soja também é um alimento de origem vegetal com uma concentração um pouco maior de proteínas. Feijão também tem um pouco de proteína, o arroz tem pequena quantidade, mas tem trigo, enfim. Mas aí são concentrações já bem mais baixas, que darão muito trabalho da gente comer diariamente. E por fim, a última fonte de proteína que a gente pode considerar na nossa alimentação são os suplementos, é lógico. Então o Whey Protein tem uma excelente concentração proteica, afinal de contas essa é a função dele mesmo, né? A não ser que você compre de uma marca farinhenta, aí você vai ter um pouco menos. E a albumina também é outro exemplo de suplemento que é voltado aí para o nosso consumo de proteínas. Então você que não tem restrição alimentícia nenhuma, seja por religião, seja por vegetarianismo, cacete, você tem uma vasta gama de opções aí que você pode utilizar. Se você for vegetariano, você vai ter que buscar essas de origem vegetal, né? Porque aí depende também de que tipo de vegetariano você é. Porque atualmente tem uns vegetarianos que, além de não comerem carne, por exemplo, eles não comem nada que tenha origem animal. Então, por exemplo, para essas pessoas, elas não poderiam tomar esses suplementos também. Porque o Whey Protein, por exemplo, ele é derivado do soro do leite, que por sua vez é derivado do leite, que por sua vez vem de algum animal, certo? Então, existe um animal no processo reprodutivo do whey, você não poderia tomar. A albumina vem da clara do ovo. A clara do ovo vem do ovo, o ovo vem de alguma ave, então necessariamente também você não poderia tomar esse suplemento. Agora, se você só for um vegetariano que só não come carne, aí tudo bem. Você, para complementar, pode jogar whey, albumina na sua dieta sem problemas e buscar isso. Soja, lentilha, feijão, trigo, enfim, que você preferir e tiver disponível aí para você. Então essas são as fontes de alimento que a gente utiliza para conseguir a proteína que a gente precisa. E quanto de proteína a gente tem que ingerir? Essa questão é fundamental e é importante que a gente entenda. Se você for buscar os dados aí, as sugestões da Organização Mundial da Saúde, OMS, você vai ver que o ser humano, segundo eles, precisaria de uma quantidade de proteínas diária equivalente a 0,8 gramas vezes o peso da pessoa, ou seja, 0,8 gramas por quilo corporal. Esse valor não serve para nós, tá? E esse valor que não serve para nós é o que está no rótulo dos alimentos. Então, quando você vê lá um alimento, eu falei para vocês acompanharem os rótulos dos alimentos, né? Para a gente saber as informações nutricionais. Você considera só o valor absoluto quando você for ver, tipo, tantas gramas de proteína, mas aquela outra tabela que está dizendo isso equivale a tantos por cento do que você precisa diariamente, você ignora porque não é o seu caso. Esses dados da OMS são para uma pessoa sedentária. Para nós que treinamos, nós não só temos uma capacidade de sintetizar mais proteína diariamente, de fazer uso de uma quantidade maior de proteínas, como nós também desejamos, porque é isso que vai ajudar a gente a ter resultados, inclusive. Tá? Então, para nós que somos homens naturais, nós com nossos níveis hormonais aí normais, girando aí próximo de 2 gramas por quilo corporal. Então, no caso de uma pessoa que pesa 70 quilos, por exemplo, 140 gramas seria a quantidade de proteína diária que essa pessoa já teria um excelente aproveitamento. Claro que esse número pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, conforme cada organismo. E também não há um grande problema de variar um pouco para mais ou um pouco para menos. Tá? Se você ingerir 1.8, você vai ter resultados também. Se você ingerir 2.1, 2.2, o resultado também vai ser sempre muito parecido. Para vocês que são mulheres, aí a capacidade de vocês de síntese proteica é um pouco menor, dado o nível hormonal de vocês, o organismo que é um pouco diferenciado para isso. Então, para vocês, uma quantidade de proteína que seria já muito boa, faça girar aí em torno de 1.2, 1.4, até 1,5, pode ser, gramas de proteína por quilo corporal. Então, uma mulher que pesa 60 quilos, por exemplo, se ela jogar aí 1.2, daria umas 72 gramas de proteína. Se ela jogar 1,5, daria 90 gramas de proteína diária. Então, a mulher ela precisa ingerir um pouco menos de proteína, porque o organismo dela vai ter uma menor síntese proteica também, porque o nível de testosterona, que é um dos principais agentes construtores de massa magra, é menor, tá? Ah, você é machista! E aí uma pergunta que é muito comum me fazerem: Apolo, se a proteína é responsável por todo esse desenvolvimento, quer dizer que quanto mais proteína eu comer, então melhor, né? Quer dizer que se eu comer uma quantidade absurda de proteína, eu vou ter melhores resultados. Não. Na verdade, longe disso, pelo contrário, tá? Ignora esse pensamento, porque o aumento da ingestão de proteína não significa que o seu corpo será capaz de aproveitar mais dessa proteína. O que isso quer dizer? Que a parte excedente de proteínas que você consumiu ou vai virar simplesmente ser estocado em forma de energia, vai virar gordura,
ou simplesmente vai ser cagada. Sim, o seu aproveitamento não melhora. Seria melhor você usar essas calorias que você está gastando para ingerir mais proteína? Seria melhor... Tem ainda bicho voando aqui, cara. Seria melhor você utilizar consumindo outros macronutrientes, carboidratos, gorduras, depende aí da composição da dieta. Mas aproveite com outra coisa para dar uma diversidade maior na sua dieta, te fazer ter acesso aí a mais nutrientes, então você poderia aproveitar melhor, portanto. A única situação em que seria plausível você aumentar a sua ingestão proteica seria se você fizesse uso de drogas que aumentassem a sua capacidade de síntese proteica. Aí sim você teria uma melhora de rendimento. Mas o vídeo aqui está voltado para nós que treinamos natural, então não é o caso por enquanto, certo? Tanto para homens quanto para mulheres. E aí outra pergunta que as pessoas podem fazer: Apolo, você deu aí uma diversidade de alimentos que a gente pode utilizar, mas tem algum que é melhor? Será que eu devo comer só carne vermelha, ou só carne branca, ou só carne de porco, ou cacete A4? Então, isso depende, na verdade. Primeiro que é um pouco do gosto de vocês, né? Como eu falei aí, se vocês puderem variar a dieta de vocês, fica mais fácil você manter a dieta, né? Você não enjoa. Mas também não é todo mundo que pode variar a dieta. Então eu vou fazer algumas considerações aqui e você decide o que é melhor para você, tá? O frango, por exemplo, ele costuma ser mais barato do que a carne vermelha. Dependendo do peixe, dependendo da época também, e claro, do local que você vive, né? Isso depende da região que você vive. Mas também, geralmente a gente consegue um pouco mais barato que a carne vermelha. Algumas carnes vermelhas são mais caras. Então o frango naturalmente é mais acessível. O ovo também geralmente é mais acessível. Outra coisa do frango e do ovo é que eles têm uma quantidade calórica proporcional ao número à quantidade de proteínas que não é muito alta. Então quando a gente está fazendo uma dieta de cut, uma dieta de secagem, é normal a gente colocar mais frango, mais ovo na dieta, exatamente porque ele não vai gastar tantas calorias, né? Porque a gente já vai ter que comer um número mais restrito de calorias. Então a gente gasta uma quantidade menor dessas calorias com a proteína e consegue aproveitar melhor com os outros nutrientes. Já a carne vermelha ela é um pouco mais cara, mas muitas vezes ela é mais saborosa também. Carne vermelha ela também geralmente tem mais gordura, ela tem um valor calórico mais alto. Então quando a gente está fazendo uma dieta de ganho de peso, provavelmente a gente vai poder encaixar a carne vermelha, não vai ter problema. O mesmo vale para o leite e os derivados. Tem uma quantidade maior. Costumo dizer que o queijo é quase um hipercalórico natural. Dependendo do queijo, tem uma concentração grande de proteínas e de calorias, por uma quantidade pequena de alimentos. Então a gente pode aproveitar isso, por exemplo, na fase de ganho de peso. É claro que uma pessoa que tem intolerância à lactose, uma pessoa que tem alergia a leite, logicamente ela vai deixar esses alimentos de fora da dieta dela, né? Vamos ser inteligentes. E além disso, você tem o whey e a albumina, que são muito bons exatamente nessa questão, não só pela praticidade do dia a dia, de um momento que você não pode fazer uma refeição, mas eles vão te fornecer uma proteína muito mais isolada do que nos alimentos. Então, se a sua margem de calorias que você pode ingerir está mais apertada, você tem menos calorias para consumir, o whey e a albumina vão servir bastante para você, porque eles vão fornecer bastante proteína e pouca caloria associada, tá? Então, uma excelente combinação. E para vocês que são vegetarianos, já dei as alternativas aí para vocês, tá? Se você puder comer, se você puder usar o suplemento, vai ser uma facilidade que você vai ter. Se você negar tudo que tiver origem animal, você vai ficar só com os alimentos que são os vegetais. Mas não é impossível você atingir as suas metas aí, é possível também, contanto que você tenha essa preocupação maior. Beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo, vocês avaliem ele aqui embaixo, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal para terem acesso aí à sequência dessa série da dieta e aos demais vídeos também, que vídeos de outros assuntos também sairão. Que eu estou devendo alguns assuntos aí que vocês pediram nos comentários e eu ainda não fiz. Beleza? Espero ver vocês brevemente. Então, por enquanto é só isso e até a próxima. Um beijo na alma de todos vocês. Tá vocês com uma merda de 2 computadores aqui que não funcionam. Só zona não dá. Vocês têm que aplicar nisso aqui. Ó, tá aí. Mata esse bicho aí que tá voando aí.